Hoje nós vamos visitar o Museu do Índio. O Museu do Índio está localizado no bairro de Botafogo, numa mansão do século XIX. Vamos lá conhecer? Nós estamos aqui no interior da exposição no Museu do Índio, que leva o título A Presença do Invisível. Ao meu lado está o Zé Carlos Levinho. Levinho é o diretor do Museu do Índio, um órgão da FUNAI, da Fundação Nacional do Índio. Levinho, vamos falar um pouquinho da importância do Museu do Índio? Bom, o Museu do Índio, como tu bem disseste, é um órgão da Fundação Nacional do Índio. Ele é anterior até a própria FUNAI. Ele surge em 1953, né, oficialmente, mas na prática, desde da época das comissões, da Comissão Rondon, né, na década de 30 e em 40, até com um serviço de proteção aos índios, vai sendo formado um acervo, e esse acervo, né, que hoje está todo reunido aqui no museu, vai ser seguramente um dos mais importantes acervos sobre a etnologia indígena no Brasil. O museu, ele possui perto de 18 mil peças etnográficas nas suas reservas técnicas. Ele possui uma biblioteca altamente especializada, com mais de 25 mil publicações, perto de 500 mil documentos, contando toda a história da relação do Estado Nacional com as sociedades indígenas desde o século XIX, né, e perto de 80 mil registros fotográficos. Ou seja, no conjunto, o acervo do Museu do Índio seguramente é um dos mais importantes acervos sobre os índios no Brasil. O Museu do Índio esteve instalado anteriormente lá no Maracanã. Hoje está aqui na Rua das Palmeiras, 55, num espaço até futurista, embora o tema seja um tema histórico da própria civilização indígena. Como é que foi bolado criar essa sensação ao entrar nesse museu? A gente que imagina aquelas coisas meio primitivas, mas aqui tem um espaço meio futurista. Como é que foi criado isso? Bom, a nossa preocupação é dar ao acervo do Museu do Índio, né, e construir uma linguagem sobre os índios que seja moderna, né, e que seja adequada a um museu moderno. Então, e o tratamento dado aos objetos dos índios aqui é o mesmo tratamento que um quadro do Picasso ou da Djaneira recebe no Museu Nacional de Belas Artes. Ou seja, na realidade, o que nós procuramos fazer é construir o acervo e os objetos relacionados à cultura dos índios no Brasil, né, um tratamento de respeito, né, e o mesmo tratamento que se dá a qualquer objeto de arte produzido, né, ou que existente no Brasil. Então é isso que o museu procura fazer. O museu procura hoje ter uma linha de ação voltada para informar sobre o patrimônio cultural indígena, mas de uma forma moderna, uma linguagem bem moderna, uma linguagem moderna, e tentar também aproximar o visitante dessa realidade. Daí a necessidade de ter esses recursos modernos. Na realidade, o que a gente procura transmitir aqui, nesses espaços, é a sensação que você tem quando chega numa aldeia. É a sensação que isso só vai fazer sentido, isso só vai lhe dar, né, a sensação que a gente só vai conseguir fazer com que você compreenda a importância de se preservar essa cultura, de se respeitar essas sociedades, quando você tem um pouquinho, né, daquilo que nós encontramos quando chegamos lá no interior, né, e convivemos com esses povos. Então é isso que o Museu do Índio procura transmitir, apesar, né, de lançar mão de recursos, né, tecnológicos, recursos sofisticados, mas o que se busca, na realidade, é trazer essa sensação para o visitante.
O ambiente, a gente ouve sons da natureza, ouve cânticos indígenas, espaço aqui muito bem organizado. Eu lhe pergunto, o público que frequenta é um público de pesquisadores ou a pessoa, tem muitos curiosos que chegam aqui? Como é que é feita essa visita diária? Pois é, o público do museu, assim como acho que a maioria dos museus, o público é eminentemente um público escolar, né, infantil, que se interessa pelo assunto ou que vem ter um primeiro contato com o assunto. Então procura o museu, né, e o museu procura fazer um trabalho, inclusive, direcionado para esse público, particularmente para o público escolar, né, que é o nosso, eu diria que 80% a 90% do público do museu é esse público. A equipe técnica continua aprofundando o conhecimento sobre os povos indígenas? Sim, você não tem a dúvida disso. Aqui no museu trabalham perto de 80 pessoas, né? Não parece, né? Mas como eu falei, é uma instituição grande, tem uma diversidade de acervo muito grande. Então nós temos bibliotecários, nós temos arquivistas especializados em acervos audiovisual, nós temos laboratório de restauração, nós temos pesquisadores, jornalistas, ou seja, tem uma equipe multidisciplinar que desenvolve um trabalho sistemático junto ao acervo, junto ao público e junto aos índios. A nossa ideia, o objetivo do museu, antes de mais nada, está associado a um movimento de defesa de direitos, particularmente da defesa dos direitos relativos ao patrimônio cultural. Então, e isso nos obriga a estar produzindo, participando de seminários, de congressos, né, publicando. Existe um intercâmbio com os povos indígenas também? Não, é permanente. Aliás, na realidade, o museu só produz associado, toda a produção do museu é associada ou em parceria com a comunidade indígena. Nós obviamente, não conseguimos, né, trabalhar com as 180 etnias de uma vez só, né, mas o objetivo do museu, de que maneira nós nos organizamos? Essa exposição, por exemplo, do Oiapoque, ela tem um objetivo claro de mostrar a importância da diversidade cultural de um povo, né, de 4 povos, aliás, né? Galibi, Palicur, Caripuna e Galibi Maiorono, que vive na fronteira com a Guiana Francesa, né? E que é uma população extremamente numerosa, né? Vive numa região especial, que é uma região de savana alagada. Qual o tamanho dessa população mais ou menos? Em torno de 5 mil habitantes. 5 mil. Em termos de índio no Brasil, é uma população muito expressiva, né? E que é uma população que sofreu um processo de impacto, de convívio com a sociedade nacional muito forte. Porque na região de fronteira, várias agências do Estado atuam e eles sofreram mudanças muito acentuadas. E hoje estão num processo de luta, né, de manutenção da sua identidade étnica, né, de respeito ao seu modo de vida, né, e estão buscando, né, se organizar para enfrentar esse processo, né, que afeta e tem afetado o modo de vida deles. Não só isso, o território deles, né, está sendo alvo de linhas de transmissão, estradas, né, e um conjunto ou vários de intervenção que fazem com que, né, todo o precário equilíbrio que existe seja fortemente afetado. Então a intervenção do museu é justamente nessa direção, em apoiar o movimento que essas sociedades estão realizando no sentido de tentar melhor se posicionar para esse embate com essas mudanças todas que estão se fazendo frente à sociedade deles. Então é isso, né? O museu, na realidade, ele não só presta um serviço ao seu público visitante, mas fundamentalmente presta um serviço a esses povos. Qual o tamanho da população indígena hoje no Brasil? Olha, eu acho que, quer dizer, segundo o IBGE, né, no último censo, perto de 700 mil pessoas se auto-identificaram como índio, que é o conceito
que a sociedade brasileira utiliza, tanto do ponto de vista legal quanto do ponto de vista cultural, para que as pessoas sejam reconhecidas como índios. Segundo os dados da FUNAI, perto de 500 mil pessoas vivem em áreas, em terras indígenas, né? Em terras reconhecidas como pertencentes àquela sociedade. Então, nós temos as sociedades indígenas. Então, nós temos mais ou menos uma população nessa, né, mais ou menos com esse contingente. Ainda existe população indígena que não teve contato com o mundo civilizado, em termos, né? Quer dizer, a gente até discute esse aspecto, porque com tanta guerra, com tanta violência, a gente não sabe se somos hoje tão civilizados assim. Mas o que você tem, inclusive tem a FUNAI tem um departamento que cuida justamente de povos que estão nessa situação. Então, existe em torno de 15 a 20 povos que seguramente estão... Nunca tiveram contato? Não é que nunca tiveram contato, é que estão hoje, se negam a ter contato sistemático com a gente. Então, a função da Agência Oficial de Proteção é criar as condições de proteção, né, para que se respeite essa vontade deles. Ou seja, se cria postos de vigilância, se posiciona, se desenvolve um conjunto de ações que para impedir a entrada de pessoas para impedir a entrada de pessoas para que não tenham contato com aquele povo que não quer ter contato. Ou seja, hoje o que o Estado, a FUNAI faz é tentar respeitar a vontade desses povos, né, em se manter do jeito que estão, sem contato nenhum. Agora, a partir do momento que eles queiram estabelecer o contato, aí o contato se estabelece. Mas a vontade agora parte deles. Existe em torno, então, né, não são grupos expressivos, são pequenas populações, tá? Mas em torno disso, de 15 a 20 grupos. O povo Guarani habitou o Rio de Janeiro, e habita um espaço ainda. Sim. Eu lhe pergunto, dentro do Museu do Índio, existe alguma coisa dedicada a essa população guarani? Olha só, os guaranis são os índios do nosso estado, né? E nós, no Museu do Índio, desenvolvemos sistematicamente atividades com eles, né? Sistematicamente. Nós estamos sempre ou participando, ou desenvolvendo exposições, ou desenvolvendo algum tipo de trabalho com os Guarani. Até recentemente, nós tínhamos uma casa Guarani aqui nos jardins do museu. Eles habitam ainda a região de Paraty, né? Uma região... Angra dos Reis e Paraty. Agora, eu lhe pergunto o seguinte, hoje um pesquisador, por exemplo, chega no Museu do Índio, gostaria de aprofundar no aspecto da linguagem, das tradições, vocês instrumentalizam o pesquisador também? Sim, como eu lhe disse inicialmente, nós temos uma biblioteca altamente especializada, né? Nós temos um centro de documentação com uma massa de documentos muito expressiva. A população pode ter acesso? Claro, nós somos... quem se interessa por índio busca aqui essas informações. Inclusive as próprias peças que estão na reserva técnica, qualquer um tendo interesse, marca, né? E manifesta que tipo de seu interesse, né, de que maneira, vê que tipo de objeto, que tipo de informação procura, e essa informação é acessível. Na realidade, nós existimos para isso. Nós existimos para dar uma informação sobre os povos, de preferência uma informação correta, né, e atualizada. Hoje a ferramenta chamada internet está ligada a vocês usam a internet para disponibilizar para o público que tem uma curiosidade de conhecer o museu, às vezes distante, não pode vir ao Rio de Janeiro, mas tem uma ideia de como funciona o museu, o que tem o Museu do Índio? Olha, essa exposição, toda essa exposição, todos os objetos dessa exposição, todas as salas, nós construímos uma página na internet, está lá. Qual é a página? A página está na página do Museu do Índio, né? museudoindio.gov.br, né? www.museudoindio.gov.br. Mas, além da página do museu, nós temos uma página específica para essa exposição que é acessada através da página do Museu do Índio. Além disso, todas as referências desse acervo do museu, e grande parte deles, estão acessíveis nos bancos de dados do Museu do Índio através da página do museu. Ou seja, o Museu do Índio é um dos poucos museus do mundo, em torno de 3 a 4%, em que todo o seu acervo
todas as referências sobre o acervo estão acessíveis através da internet. É importante a gente olhar e pesquisar e se quiser ter uma informação complementar, uma sugestão, é possível o internauta buscar através de vocês uma informação, uma resposta? Seguramente, seguramente. Nós temos um sistema de contato, né, o Fale Conosco, que é comum a todas as páginas, e as informações que não são pesquisa, mas que são informações de acesso, né, ou de orientação, são fáceis de serem obtidas. Pesquisa, propriamente dito, não. Pesquisa, cada pesquisador tem que realizar a sua própria pesquisa. Mas uma orientação e uma informação, isso é fácil. Quanto custa para ingressar, para visitar o museu? Bom, o museu está aberto de terça a domingo. Né? De terça a sexta-feira, ele está aberto das 9 às 17h30. E de terça a sexta-feira, ele é pago, né? Com exceção para idosos e crianças uniformizadas da rede pública. Então, as crianças uniformizadas da rede pública, seja estadual ou municipal, as crianças não pagam. E no sábado e domingo, e feriados, o museu está aberto das 13 às 17 horas. Né? Sendo que no domingo é gratuito. Todo domingo a exposição é franqueada ao público. E no mês de abril, o museu também é franqueado ao público. Como é mantido o museu? O museu é mantido pela Fundação Nacional do Índio, né? Quer dizer, quem mantém e quem supre o museu de suas necessidades. Vocês têm edições próprias, publicações próprias também? Sim, né? Nós temos toda uma série de publicações e também, eu esqueci de dizer, quando tu falou dessa coisa mantida, o museu, essa exposição, a presença do Invisível, foi apoiada pelo BNDES. Né? E o BNDES apoiou não só a montagem dessa exposição, como todo um sistema de segurança contra furto e contra incêndio. Né? Então, isso foi um apoio importante, né, para esse trabalho. Vamos ver a exposição? Você tem aqui uma folha que produz luz para cá e uma outra folha que produz luz para lá. Antigamente a gente precisava de uma caixa desse tamanho para cada uma das imagens. E agora, com esse recurso, que são umas lâmpadas especiais, são umas placas especiais, a gente consegue ter essa solução. O resultado é impressionante, né? É muito bonito, né? Essa exposição aqui, ela levou quase 1 ano e meio para ser produzida. Né? Ela tem toda uma direção de arte aqui bastante elaborada. Essa exposição é dividida em 3 segmentos, né? Uma atual, onde registra o modo de vida dos Kuikur. Aqui uma parte mais histórica, onde possui registros desde dos rituais do passado, em homenagem aos antigos chefes, como também registros da Comissão Rondon, do Vilas Boas, da Fundação Brasil Central. Nesse espaço onde a gente procura mostrar a transição para um espaço do futuro, que é na próxima sala, onde os próprios índios manipulam e organizam todas as informações sobre o seu acervo e chegam a produzir filmes que são premiados em diferentes festivais e em eventos de filmes. Vamos lá conhecer? Vamos. E a gente falava desse banco de dados,
Sim, aqui nós... isso aí, o que nós procuramos mostrar é todo um trabalho que estamos realizando com o Instituto Max Planck, junto com a professora Bruna Franqueto, do Museu Nacional, onde nós estamos desenvolvendo uma estrutura para documentar e tornar acessível as informações sobre a língua desses povos através de bancos de dados. Ali são imagens produzidas pelos próprios índios? Sim, são 2 filmes e o making of desses filmes, onde procura mostrar rituais, né, lá dos Khoikhoi. O que é importante é que esses filmes, inclusive, foram premiados em festivais, etc., né, quer dizer, e os índios se mobilizam, né, e treinados, né, conseguem produzir um material de muito boa qualidade, como qualquer outra pessoa. Evinho, nós estamos encerrando a nossa visita aqui no Museu do Índio. Eu acho que é um espaço imperdível para todos nós, para você, professor, para você, pai. Venham conhecer esse espaço aqui em Botafogo, porque vai ficar registrado na sua memória aquela civilização que esteve no Brasil e está no Brasil e que cuida muito da nossa natureza, não é verdade? Sem dúvida. Eu gostei muito da exposição, vou recomendar e já estou recomendando. Parabéns. Tá, muito obrigado. Ah, hey.